Ó, seguinte, não foi só na entrega, na raça e no milagre. Teve futebol e bom futebol envolvido nas classificações de Vasco e de Corinthians, tá? Passaram um recado, mas não só que são gigantes pela própria natureza e a camisa joga sozinha. Tem coisas ali, ó. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação para ser lembrado, dá um like, porque o botão tá ali para dizer se gostou, like. Não gostou, dislike, não tem problema. E tem ali o espaço para comentário, que é para comentar, beleza? Seguinte, Vasco e Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, classificações assim heróicas, gigantescas, extremamente empolgante para as duas torcidas. Temporadas que em algum momento foram muito ruins e preocupantes. Tem luz agora no meio desse túnel, né? Porque o Vasco já se recuperou no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está caminhando para isso e os dois estão aí a um passo, né? A poucos jogos de um título gigante como o da Copa do Brasil. O Corinthians está pela terceira vez seguida na semifinal da Copa do Brasil. E olha que nesses anos todos, em nenhum momento ele era tratado ali como um favorito, ele não era apontado como um time que estava entre os candidatos, mas o Corinthians está pela terceira vez seguida na semifinal da Copa do Brasil, e nesse período, inclusive, chegou a decidir uma vez na Copa do Brasil, acabou perdendo para o Flamengo. O Vasco volta a uma semifinal depois de 13 anos, é muito emblemático. O Vasco chegou a última vez em 2011, quando foi campeão, e retorna agora. Mas eu queria esmiuçar os jogos em si sob a ótica do jogo jogado. Porque existe a mística, o tamanho da camisa, a aura envolvida aí nas classificações, e eu acho que os recados são gigantescos que Vasco e Corinthians passam. A partir de agora, quem está numa semifinal de Copa do Brasil ou de qualquer outro campeonato pode ser campeão, ninguém cai ali de paraquedas, e o Corinthians vem conseguindo ressignificar e transformar de novo a Neoquímica num lugar hostil para os adversários, que embala e que carrega o time. E o Vasco conseguiu uma classificação fora de casa nos pênaltis, inclusive na temporada tem 100% de aproveitamento em decisões por pênaltis, não perdeu nenhum pênalti nas decisões, nas 3 decisões que disputou em 2024. Né? Impressionante o aproveitamento. Mas, quando joga em casa, em São Januário, tem conseguido também fazer um clima muito legal. Isso pode ser decisivo na reta final aí da Copa do Brasil. O fato é que Rafael Paiva no Vasco e o Ramon Dias no Corinthians, eles não viveram essas classificações só com a mística, só com a camisa, só com a vontade. É verdade que o Vasco precisou classificar com um jogador a menos desde o início, né? Ficou 1 hora praticamente jogando com um jogador a menos, então precisou de algo muito mental ali para conseguir assimilar o que era o jogo mais inteligente a fazer. E o Corinthians, num dia de uma festa absurda, né, com a chegada do Memphis, a apresentação oficial de uma contratação que é histórica e gigantesca, e toda uma festa antes do jogo. É claro que aquela atmosfera, assim, entrou em campo de um jeito ou de outro, mas o time foi muito organizado, o time foi muito bem. Inclusive, eu tenho uns números aqui do SofaScore, e aí vou deixar aqui para você o QR Code para você baixar o SofaScore se quiser, e o link está na descrição do vídeo, é o aplicativo ao vivo mais rápido do planeta. Eu vou abrir o nosso querido Threads aqui, inclusive quem quiser me seguir lá, fica à vontade. O Corinthians registrou no jogo contra o Juventude a partida com o maior número de finalizações no gol desde 2020. Foram 13 finalizações no alvo, tá? E quase 30 no geral. 13 também contra o Curitiba lá no Brasileirão em 2020, eram 12 contra o Sport em 21 também no Brasileirão, 11 contra o Bahia no Brasileirão também em 21 e 11 contra o Santos também no Brasileirão em 2021. Mas 13 finalizações no alvo desse Corinthians que entrou com uma missão de ter paciência e de achar espaço em uma defesa que ia jogar com bloco baixo, isso estava muito evidente, e acho que a estratégia está muito correta, né,
para encarar um Corinthians lá que ia no volume, que ia na empolgação, mas ia também na organização, porque o Ramon Dias ele fez ajustes no Corinthians, assim, e especificamente contra o Juventude, um jogo que ia exigir busca por espaço, um jogo por dentro, um jogo que não ia dar para ser um abafa desenfreado e desesperado, e o Corinthians não se desesperou no jogo, nem no segundo tempo, quando ainda não tinha para si o resultado suficiente para a classificação, e aí veio o gol do André Ramalho lá na reta final, o que realmente torna tudo mais histórico, né? Mais épico, mais emocionante para o torcedor do Corinthians, que tem no Garro uma imagem assim de puro talento, né? O Garro é o jogador da Série A com a maior nota do SofaScore, e o SofaScore leva em consideração as atuações, os números, a função, o que ele exerce, o impacto no time. No segundo semestre, são 18 jogos, 4 gols, 2 assistências, 54 passes decisivos, 6 chances criadas, grandes chances, né? 56 faltas sofridas, 37 finalizações, sendo 18 no alvo, então praticamente metade. Uma movimentação que abraça a área ali, né, em praticamente toda aquela região ali no último terço. Um cara com uma movimentação incrível, com um poder de achar passe que é fantástico, né? O que me impressiona mais no Garro é que o cérebro dele, o mecanismo está tudo sempre pronto para achar o passe, né? Para colocar o time para andar para frente. E isso vai criando situação o tempo inteiro. Agora, com a chegada do Memphis, a tendência é que ele tenha uma conversão melhor até desses passes. Muitas chances que o Garro cria acabam ficando pelo caminho. Então, assim, o Corinthians não teve também só o Garro de boa atuação, né? Acho que o Charles fez um jogo muito, muito forte, assim, acho que o Bidon ali de ala funciona muito bem, o Thales cada vez mais solto e importante ali pelo aquele lado esquerdo. O Yuri Alberto, ele não fez gol, mas eu acho que ele foi importante, inclusive no primeiro gol, né? Ele acha um passe de calcanhar para o Thales encontra o Romero para esse 1-0, o André Ramalho, que desde que chegou tem jogado muito, fez um gol, ele quase sem condições físicas, né? Então você tem ali cenários, né? O Neneca deu alguns alertas, porque vacilou em 2 lances, um anulado por falta, e para mim bem anulado, não tinha questão. O outro, para mim, deveria ser anulado, mas o Neneca dá a brecha para uma interpretação do árbitro de que ele soltou a bola, quando na real ele realmente não consegue encaixar, mas a bola só entra, só tem um gol contra, porque ele toma um tranco e faz um movimento para dentro e acaba jogando a bola para dentro do próprio gol. E mesmo assim, eu acho que antes já tinha tido falta no Fagner. Mas dito isso, o Corinthians fez um jogo muito, muito bom por dentro, um jogo de chance criada e, de novo, sem desespero, né? Você vê movimentos orquestrados, você vê um time compacto na hora de atacar, tentando ocupar os espaços, inclusive ocupar uma intermediária que ficou muito livre ali para a finalização do Garro, depois do Coronado, do Charles, assim. O time teve volume e teve qualidade para criar esse resultado e essa classificação. Então não foi só a empurrança, não foi só a camisa do Corinthians jogando em casa, não foi só a festa, não foi só a fiel, foi também um bom futebol tirado de um Ramon Dias que chegou para resolver um problema, que eu acho que ele já ajudou a resolver, mas o buraco era muito fundo, e o Corinthians vai se encontrando, teve um ganho anímico gigante aí com as contratações que chegaram. Então, assim, há boas perspectivas para esse time do Corinthians. E aí é preciso falar do Vasco e é preciso falar, obviamente, do Verratti, que é absolutamente impressionante, né? É impressionante o que o Verratti tem feito, principalmente na Copa do Brasil, né? A participação em gols são 7 do Verratti na Copa do Brasil. O segundo, inclusive, em participações é o Piton, e essa dupla, Piton e Verratti, tem entregue muita coisa para o time do Vasco. Gols marcados são 6, ele também lidera. Gols de cabeça são 3, ele também lidera. Grandes chances convertidas, 6, ele também lidera. E finalizações realizadas, o Verratti também lidera, né? É absolutamente impressionante. Finalizações de cabeça, ele também lidera. Duelos ganhos, ele também lidera. Duelos aéreos ganhos, ele também lidera. Faltas sofridas, ele lidera.
e a conversão de chances claras, ele só está atrás do Enner Valencia, né? O Enner Valencia teve 100% de chances claras convertidas e o Verratti 80%, mas o Verratti com um recorte maior que o Enner Valencia, então é um desempenho absolutamente decisivo e impressionante, isso sem falar da liderança do Verratti, né? O Verratti, ele não é só um atacante que tem feito gols decisivos e um atacante que tem marcado em momentos que o Vasco está no mato. Ele puxa a equipe, né? Ele tem uma liderança, uma conexão com a arquibancada ali que é absolutamente impressionante. Mas, assim, o Vasco, ele não classificou também só com a mística de uma equipe que se doa, que briga, que batalha, que não desiste, né? O Vasco tem empatado jogos, virado jogos, buscado resultados. Nesse caso, perdeu uma invencibilidade de 8 jogos sob o comando do Rafael Paiva, mas classificou e buscou um gol ali que recolocou o Vasco no jogo suficiente para levar para os pênaltis, perdão. Mas o que fica aqui também é de um Paiva que ajustou a equipe, de um Paiva que, segundo os dados do SofaScore, possui o segundo melhor aproveitamento entre todas as equipes da Série A no segundo semestre de 2024. São 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 66%, 21 gols marcados, 13 gols sofridos, 25 grandes chances criadas, 7,4 finalizações para marcar um gol, não é um número... ele não exige muita finalização dos seus atacantes, é um número bom, razoável, e exige 17 finalizações em média dos adversários para sofrer um gol, mostrando que há melhora nesse sistema defensivo, uma equipe que ficou com um bloco mais baixo de marcação, que entrega mais campo para o adversário, que envolve todos os seus jogadores na marcação para negar espaços aos adversários, e ele foi ajustando essas questões. O Rafael, em algum momento, tentou fazer Coutinho, Payet e tal, jogarem juntos ali, acho que ele abriu mão até de coisas que estavam funcionando, e não rolou. Inclusive foi um momento em que o Vasco regrediu um pouco, e aqui não estou culpando ninguém, nenhum jogador especificamente, é situação de incompatibilidade talvez ali, o Coutinho depois teve uma lesão, e aí o Paiva faz um reajuste de rota, mostrando claramente o que funciona para esse Vasco de agora, para esse perfil de elenco, para esta briga do Vasco de agora, e para como é o momento do Vasco, que assim, nem definiu especificamente a situação do Rafael Paiva. Então, eu acho que isso mostra uma maturidade dele e do elenco em assimilar o teto, até onde dá para ir. Fez um jogo duríssimo contra o Furacão, em Curitiba, e conseguiu a classificação jogando com a menos um tempão. E aí tem o Piton fundamental, o Hugo Moura num jogo gigante, né? Léo Jardim, o Maicon sendo muito líder, né, lá atrás, muito importante, um cara que já foi muito hostilizado pela torcida, o Moura também, hoje são bem importantes. O time jogou sem o João Vitor, que hoje é o melhor zagueiro do Vasco, e mesmo assim conseguiu um Atlético que, beleza, tem problemas de criação, e o Vasco sabia disso, então botou o Atlético numa situação desconfortável, e um volume grande, né, de finalização do Furacão também, pode não ter sido uma pressão totalmente organizada e tal, mas era um negócio difícil de aguentar, assim, nem todos os times resistiriam, e o Vasco resistiu. Então eu acho que as perspectivas para Corinthians e Vasco na temporada, elas são boas e podem vir com título, por que não? Né? De novo, tem equipes mais técnicas na Copa do Brasil, melhores coletivamente? Sim. Dito isso, o mata-mata não é sobre necessariamente o melhor time, no geral. Olha muito para o momento e para o recorte específico daquele jogo. Então, eu ficaria de olho aí em Corinthians e Vasco, que inclusive podem fazer a final da Copa do Brasil, que seria para muitos surpreendente, mas eles passaram um recadaço nessa rodada de meio de semana.